Em nosso estudo de hoje, a lição 4 do livro Indulgência, e tem por título Reencarnação. Sem a chave da reencarnação, a vida inteira reduzir-se-ia a escuro labirinto. De existência a existência, no mundo, nossa individualidade imperecível sofre o desgaste da imperfeição, assim como o aprendiz de curso a curso na escola perde o fardo da ignorância. Compreendendo semelhante verdade, saibamos valorizar o tempo no espaço terrestre, realizando integral aproveitamento da oportunidade que o Senhor nos concede entre as criaturas, acumulando em nós as riquezas do conhecimento superior e os tesouros da sublimação pelo aprimoramento das nossas qualidades morais. Lembremos-nos de que nunca iludiremos a vigilância da lei. Na Terra, a organização judiciária corrige tão somente os erros espetaculares expressos nos crimes ou nos desregramentos que compelem os missionários da ordem a drásticas atitudes, segregando a delinquência na penitenciária ou no hospital, derradeiros limites do desequilíbrio a que se acolhem os trânsfugas sociais. Todavia, é imperioso reconhecer que todas as nossas falhas são registradas em nós mesmos, constrangendo a justiça eterna a providências de reajuste em nosso favor no Instituto Universal da Reencarnação, que dispõe de infinitos recursos para o trabalho regenerativo. De mil modos, ilaqueamos no corpo físico a atenção dos juízes humanos nos delitos ocultos, exercitando a perversidade com inteligência, oprimindo os outros com suposta humildade, ferindo o próximo com virtudes fictícias, estragando o equipamento corpóreo sem qualquer consideração para com os empréstimos divinos e, sobretudo, explorando os irmãos de luta com manifesto abuso dos nossos poderes intelectuais. No entanto, por isso mesmo também renasceremos sobre o doloroso regime de sanções dilacerados por nós mesmos, nas possibilidades que outrora desfrutávamos e que passam a sofrer frustrações aflitivas. Moléstias do corpo e impedimentos do sangue, mutilações e defeitos, inquietações e deformidades, fobias complexas e deficiências inúmeras constituem pontos de corrigenda do nosso passado que hoje nos restauram à frente do futuro. Cultivemos desse modo o coração nobre no vaso da consciência reta para que a planta da nossa vida se levante para o hálito de Deus, porque basta boa vontade na sementeira do amor que o Mestre nos legou, para que a multidão de nossos débitos seja coberta e esquecida pela divina misericórdia, possibilitando o soerguimento de nosso espírito até agora arrojado ao lodo de velhos compromissos com a sombra, na súbita vitoriosa para a luz imortal. A doutrina espírita, ela nos oferece um estudo sobre esse tema, reencarnação, e sobre esse tema ela vem mostrando para a gente que, na verdade, nós, depois de termos sido criados pelo amor do Pai, a gente vem de curso em curso, de oportunidade em oportunidade, aprendendo algumas coisas, desenvolvendo virtudes, deixando a nossa ignorância de lado. E como a gente vive num mundo de expiações e provas, né? É um mundo que ainda é doloroso, é um mundo em que o jargão que a gente vai ouvir muito na doutrina espírita é aquele, né, de que existe muita injustiça, mas não existe injustiçado. Tudo está chegando para a gente na medida correta. E a gente fica pensando assim, poxa, mas se ficar reencarnando o tempo todo em mundos como esse, não é punição? E o capítulo 4 do Evangelho, ele vai terminar justamente com textos fazendo uma explicação sobre isso. Olha, não é punição. Na verdade, a gente vai tendo aprendizados atrás de aprendizados. Agora, quando a gente começa a ficar repetente demais em um determinado aprendizado, pode soar sim como uma punição, porque é a mesma sensação que a gente tem do aluno que fica repetente na escola, que tem que fazer uma matéria ou repetir todo um ano, por conta de não ter se dedicado bem na série anterior. Então, o que acontece é, quando a gente começa a ouvir do Emmanuel que, em encarnações passadas, a gente violou muitas vezes as leis de Deus, e que na Terra a nossa organização judiciária, o Código Penal,
vai corrigir tão somente esses erros espetaculares, aquilo que chama a atenção mesmo, salta aos olhos com relação à vida coletiva. Mas todas as nossas falhas, está aqui o Emmanuel dizendo, são registradas em nós mesmos, constrangendo a justiça eterna a providências de reajuste em nosso favor. E ele vem trazendo aqui um rol de coisas que a gente faz, sem a gente perceber que a gente ainda faz, mesmo andando dentro da lei, dentro daquele critério de justiça estabelecido pelo povo num determinado território, num determinado momento. Mas ele fala que de 1000 modos, e laqueamos no corpo físico mesmo a atenção dos juízes humanos, nos delitos ocultos, quando a gente exercita a perversidade através da inteligência, quando a gente oprime os outros com a suposta humildade, fere o próximo com virtudes fictícias, quando a gente estraga o nosso equipamento, o nosso corpo aqui, sem qualquer consideração com os empréstimos divinos através da alimentação equivocada, do uso de substâncias que vão destruindo o nosso corpo, e, sobretudo, explorando também os irmãos de luta através do abuso do poder intelectual. Aí o Emmanuel vem falar para a gente, num mundo como esse que a gente vive, né, nós vamos renascer sobre dolorosos regimes de sanções, mas sanções que foram criadas por nós mesmos. Por isso que vai existir muita injustiça, sim, porque a gente não vai conseguir observar no primeiro momento por que aquela pessoa está passando por aquilo ali, qual é a razão. A gente não vai enxergar nessa encarnação, não foi um comportamento que você teve agora, mas vou botar um jargão também, né? Nada acontece por acaso. Se está acontecendo com a permissão de Deus e está acontecendo para poder estar desenvolvendo na gente ou corrigindo na gente algumas virtudes também. Então, a gente começa a pensar dessa maneira que tudo nesse mundo acontece com a permissão e sobre a observação de Deus e dos espíritos superiores. Tudo. Quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente começa a eliminar aquele velho discurso: é o inimigo, é o diabo, é o Satanás que fica o tempo todo fazendo concorrência com Deus. Não, olha só, a gente não vai colocar nunca qualquer outra personalidade a nível de disputa de poder com Deus. A gente não vai fazer isso jamais. A gente vai pensar assim: quem tem poder de verdade é Deus. E se está acontecendo com a autorização dele, está sendo para o meu exercício, para o meu aprendizado, né, para a minha corrigenda. Então, o Emmanuel termina a lição de hoje falando: vamos cultivar dessa maneira o coração nobre no vaso da consciência reta, para que a planta da nossa vida se levante para o hálito de Deus. Ele fala de uma maneira muito poética, muito bonita aqui, né? Mas ele vem falar para a gente, porque o amor que o Mestre nos legou, né, para que a multidão dos nossos débitos seja coberta e esquecida pela divina misericórdia, possibilitando o soerguimento do nosso espírito, até agora arrojado ao lodo de velhos compromissos com a sombra. É profundo para a gente analisar, e eu me pego com muita frequência falando assim: será que eu já parei de fazer o mal, ou ainda faço mal, mesmo sem ter intenção? Eu acredito que hoje a gente não tem mais a intenção, eu vou fazer aquilo ali porque eu sei que é mal e quero fazer. Não, não é isso. A gente faz achando que vai ser bom ou achando alguma conveniência ou algum prazer para a gente ainda. Mas a gente fica pensando, será que a gente ainda está cometendo alguma coisa que vai daqui a pouco exigir essa prestação de contas no futuro? E a gente vai sempre lembrar de uma mensagem que a gente recebeu de um espírito, ele falando assim: olha, você sabe qual é a diferença de vocês que estão aí na carne para a gente que está aqui agora, trabalhando aqui na casa espírita? A gente não perde mais tempo no mal, mas depois que a gente parou de perder tempo no mal, a gente tem que resolver, que resgatar um monte de questões que ficaram do passado. Vocês estão aí ainda saldando alguma coisa, mas arrumando mais dívida. Aí tem gente que às vezes arruma dívida maior ainda, deixando o saldo mais devedor para a próxima encarnação. Vamos buscar, então, a consciência reta
para que a nossa vida se levante para o hálito de Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.